E a gente começa falando de saúde, então fica de olho. E falando em olho, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio de visão. Ainda essa semana a gente mostrou a história de uma guerreira maravilhosa que precisou mudar a vida porque ela teve um glaucoma e praticamente perdeu a visão, né? A gente muitas vezes é displicente, esquece de ir ao oftalmo e a gente precisa. Para a gente entender quais são os distúrbios, os tratamentos, qual é a necessidade da gente passar no oftalmologista, é que eu recebo o doutor, que já está aqui, Marco Helena, que vai nos ajudar com esse bate-papo. Te convido para mandar a sua pergunta já, a sua participação no 11 9 50 45 18 40. Marco César Helena, seja bem-vindo. Ele é meu oftalmo, gente. Tudo bem? Tudo bom? Senta aqui pertinho de mim. Mas eu conheci aqui no Vida Melhor, né? Eu falei, puxa, esse médico, ele leva a gente a sério, leva a saúde a sério. Isso é tão importante, né? É verdade. Muito bom, é uma honra. Eu não sei se você ouviu a minha introdução, mas eu falei exatamente o que eu vivo, né? O que eu vivia. A gente é displicente com a visão e só quer ir mesmo no oftalmo uma hora que a gente percebe que tem alguma coisa ou ficou com uma conjuntivite, coisa do tipo. Mas verdade. precisa passar com frequência? Precisa. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque muito paciente chega ao consultório por uma conjuntivite, por exemplo, e você vai lá ver, ele tem um glaucoma, tem um descolamento de retina, tem catarata, tem outras coisas, e a pessoa não percebe. E ela vai ao oftalmologista por um outro motivo. Eu falo, ainda bem que você teve uma conjuntivite que você veio aqui, porque senão a pessoa não iria ao oftalmologista. E é sério, gente, porque um glaucoma, ele não dá sinais, né? E de repente vem o problema. Glaucoma é uma doença bem perigosa. Ela é a segunda maior causa de perda de visão no mundo. A primeira é a catarata. Mas a diferença entre a catarata e o glaucoma é que o glaucoma, se ele já causou uma lesão visual, não tem muito o que fazer. Você consegue apenas impedir que continue piorando. Você não consegue reverter o que já foi lesado. E a pessoa não percebe, a pessoa que tem glaucoma, você acabou de falar que uma pessoa aqui na semana passada teve Essa semana a gente mostrou a história de uma mulher que, de repente, ela descobriu, já estava muito avançado, porque de fato a pessoa não percebe nada, não dói, a pessoa enxerga bem, não tem tontura, não tem ardor, nada. Simplesmente a pessoa vai perdendo a sensibilidade ou a percepção da luz. Então, é comum a gente ouvir as pessoas falarem que o glaucoma causa uma perda de campo visual. Isso também é verdade, mas isso não é talvez o principal, porque o que acontece é que a pessoa perde a sensibilidade, a percepção da luz globalmente. Então, uma pessoa que comece a ter glaucoma e não trate, ela vai cada vez enxergando mais escuro. É como se ela entrasse aqui no estúdio e alguém tivesse diminuído o dimmer, tivesse abaixando a luz do estúdio, mas muito lentamente, ao longo de anos. Então ela vai se acostumando, vai achando mesmo que ficou mais escuro. Então vai ficando mais escuro, ela não percebe. Só que escurece muito mais rapidamente na periferia da visão. Então escurece tanto que chega a ficar preto. Então a pessoa vai perdendo o campo de visão. Esse vamos dizer, um dos os sinais que a pessoa percebe mais precocemente, porque ela começa a tropeçar, bater cabeça, porque ela só vê o centro da visão. Aí ela procura o oftalmologista. Mas nesse momento, o centro da visão também já está bem escuro. E ela já teve alguma perda, ela já não enxerga tão bem quanto ela enxergava, sei lá, 10 anos atrás. E aí o que a gente tenta fazer é segurar esse resto de visão que a pessoa tem. Segurar. Agora, dá pra gente pescar o glaucoma antes de que tudo isso aconteça? Claro, com certeza. A partir de quantos anos a gente precisa ir com frequência no oftalmologista, se é que existe isso? Existe. A gente já falou disso outras vezes, mas é importante sempre o oftalmologista, desde que nasce, essa que é a verdade. Eu até costumo brigar com os pediatras frequentemente, brigar no bom sentido, né? Porque o primeiro exame oftalmológico da criança deve ser feito na verdade, o primeiro na maternidade, tem que ser feito aquele teste do reflexo vermelho, que os pediatras fazem bem atualmente, mas entre os 6 meses de vida e o primeiro ano de vida, é importantíssimo fazer a primeira avaliação oftalmológica. É uma avaliação rápida, mas que, nossa, pode mudar drasticamente o futuro da criança.
É mesmo, mas não dá para saber se a criança enxerga bem ou mal com 6 meses. Não dá para saber se ela enxerga, mas você consegue ver alguns sinais que podem atrapalhar a visão da criança. Por exemplo, você consegue ver se a criança tem uma opacidade na córnea, ou no cristalino, uma catarata, ou um descolamento de retina. Isso pode acontecer em criança, em bebê? Desde o nascimento. Olha. Por exemplo, o glaucoma congênito existe, o aumento da pressão do olho nos recém-nascidos, ela causa uma lesão severa no olho e se demorar 1 ou 2 anos para fazer o diagnóstico, a criança já está praticamente cega, não tem mais o que fazer. Mas muito mais frequente do que isso são problemas de grau. Então, uma criança nasce com um olho normal, um grau baixo, que é normal, e de hipermetropia, e um outro olho com muito grau, ou muito astigmatismo, ou muita hipermetropia, mas de forma que exista um desbalanço de grau entre os dois olhos. O cérebro da criança que não sabe enxergar está aprendendo a enxergar, está aprendendo a fazer tudo, né? E o que ele faz? Ele percebe que um olho dá uma imagem nítida para ele e o outro não. Então, o cérebro direciona toda a sua atenção para o olho que tem baixo grau. Então, as suas conexões, as tais sinapses e tudo mais, são direcionadas todas para um olho. E o outro, ele praticamente esquece, abandona aquele olho. Daí chega aos 7 anos de idade, ao consultório, a gente vê que tem uma diferença de grau, prescreve o óculos, põe o grau na frente do olho ruim e a criança continua enxergando mal. Porque aí já não é mais um problema de grau, é um problema neurológico. A criança não aprendeu a enxergar com aquele olho. Isso é uma coisa frequente. Eu tenho amigos que levaram os filhos ao consultório com 6, 7 anos, que você fala, olha, a partir de agora não dá para fazer muita coisa. Mas se viesse pequenininho, daria para fazer o tratamento e desenvolver a visão igualmente nos dois olhos. De uma maneira muito fácil, tranquila, sem trauma para a criança. Então, assim, eu acho importantíssimo as pessoas que estão ouvindo levarem as crianças de 6 meses a 1 ano de idade ao oftalmologista, mesmo que tudo esteja aparentemente bem. Olha, gente, perfeito. Eu sei que tem muita mãe que acabou de ter bebê assistindo ao programa. Faça isso. Muita vovó, comunique seus filhos, porque é importante mesmo. É super importante. Bom, aí depois que faz essa primeira consulta, a criança, se ela tem algum problema... Já vê. Já é perceptível. Já é perceptível lá de cara. Mas depois, estando tudo muito bem nessa primeira consulta, talvez a cada 2 anos nessa fase inicial de crescimento da criança, a não ser que os pais notem alguma coisa, obviamente, né? Se o olho entorta, ou sei lá, qualquer queixa, leva. Mas sem queixa nenhuma, cada 2 anos fazer uma avaliação. E depois, durante a adolescência, é que normalmente começam a aparecer as miopias, geralmente, né? Os graus que acabam afetando, mas normalmente a criança percebe. Embora, assim, também a gente com uma certa frequência vê uma criança lá com 2,5 graus de miopia, a pessoa não enxerga absolutamente nada de longe, não sei nem como é que consegue ir na escola, e nem ela e nem os pais perceberam que a criança tem um grau elevado dessa magnitude. E é interessante porque às vezes cai o rendimento escolar. Exatamente. Né? Porque a criança não consegue copiar mesmo, não é que ela é preguiçosa, e aí ela vai se desmotivando, e ela vai se achando burra, vai se achando incapaz. Olha, isso é sério. Isso que você falou é real. E não só ela não aprende porque não enxerga, mas ela se desinteressa, né? Porque ela poderia ouvir e tal. Mas como está difícil de enxergar, ela acaba virando para o lado e perde a atenção na aula ou na escola por causa de uma baixa visão. Vamos levar a criançada, os adolescentes, tem que ir ao oftalmologista, a gente tem que cuidar. Na fase adulta, aí os adultos, assim, eu acho que a maioria é bem negligente. Quem usa óculos está sempre lá, mas quem nunca usou só vai procurar nessa minha faixa aqui, que de repente você fala, eu não estou enxergando, eu tenho que ir esticando assim, né? Isso é outra verdade também. As pessoas só procuram um oftalmologista quando tem sintomas. E essa questão da visão de perto é normal a partir dos 40 e poucos anos, né? A sua idade, 42 anos, por aí. Não, a minha idade é menos, eu tenho, não vou falar, um pouquinho mais de 20. Tá bom. E aí eles procuram um oftalmologista, mas aí a gente vai medir a pressão do olho, vai perceber que às vezes tem um glaucoma e não sabe. E outras coisas a gente consegue examinar apenas no consultório, a pessoa não percebe que tem. Nessa fase, realmente, acho que se a pessoa tem uma boa saúde ocular, a principal coisa é a medida da pressão. Não tem como a pessoa saber se a pressão do olho está alta ou não, a não ser medindo. E a partir dos 40 anos,
pelo menos uma vez a cada 2 anos. Idealmente, uma vez por ano, deveria fazer um examezinho rápido, só para Aumenta a incidência de glaucoma nessa fase? Sim. A partir dos 40 começa a aparecer o glaucoma e dali para frente só aumenta a incidência da doença. Tem Quanto uma mais característica hereditária, por exemplo, se os pais tiveram? Sim, você já está craque nisso. Não, estou perguntando, eu só estou supondo aqui. Tem, sim. Se a pessoa tem algum familiar com glaucoma, familiar próximo, a chance de ele ter glaucoma aumenta brutalmente. Agora, outros fatores de risco além da idade são raça negra. As pessoas de raça negra têm muito mais glaucoma, hipertensão, diabetes. Existem outros fatores, mas já são mais discutíveis. Esses são os principais fatores. Uma coisa importante, que a gente já também falou outras vezes. O uso de corticoide. Corticoide, ele é muito usado atualmente para pessoas que têm alergias, né? Até para problemas dermatológicos, é muito frequentemente usado. Pessoas que usam sprays nasais ou até colírios, às vezes anti-inflamatórios, que têm corticoide, as pessoas usam com muita frequência isso. E em algumas delas, o corticoide aumenta bastante a pressão do olho. Então, se a pessoa usa frequentemente o corticoide, ela frequentemente tem pressão alta no olho. É como se ela tivesse glaucoma. Tudo bem que a pressão normalmente volta ao normal após a interrupção da medicação, mas se é frequente o uso, ela vai ter uma lesão como se tivesse glaucoma mesmo. Coisa séria, né? Sério. E a catarata também tem um fator hereditário? Catarata eu costumo dizer que é que nem ruga e cabelo branco e barriga, né? Todo mundo vai ter? Todo mundo vai ter quando for mais velho. Então, não é uma doença, vamos dizer, um processo degenerativo natural de um órgão que tem dentro do olho, o cristalino, né? Então, assim, não dá para dizer que é hereditário, mas existem famílias que têm catarata mais precocemente. O pai operou com 50 anos, o filho com 50 e o neto com 50. Quer dizer, existem esses casos, mas isso não é uma coisa muito importante. Catarata é normal e espero que todos aqui tenham catarata, significa que vamos viver bastante. Maravilha. Exatamente. Doutor, eu vou pedir 2 minutinhos, aí a turma vai mandando as perguntas e eu volto já com o doutor Marcos César Helena. Vamos voltar lá para o nosso assunto, olhos. Temos aqui várias perguntas já no WhatsApp. Eu fico muito contente porque é uma forma de ajudar quem está em casa, né? Esse alerta é tão necessário. A gente estava falando de catarata, hoje em dia a cirurgia de catarata é muito simples, né? Muito, muito. Simples, entre aspas, ela é muito sofisticada, na verdade. Ela tem vamos dizer, um equipamento super computadorizado, muito sofisticado, mas para o paciente é bastante simples. É uma cirurgia que demora aí uns 10 minutos, mais ou menos, não requer internação, internação prolongada. A pessoa fica algumas horas no hospital apenas, não tem injeção, não tem corte, beleza. não tem ponto, não tem curativo. Muito bom, ainda bem que eles tiveram que batalhar bastante para chegar nesse ponto. Ele falou que não é simples, porque eles, do outro lado, trabalham muito para que a gente possa hoje ter esse conforto, né? Primeira pergunta, boa tarde a todos. Gostaria de saber se, para descobrir se temos algum problema na visão, o exame de ótica ajuda. Primeira pergunta, é a Luciana de Salvador. Olha, eu acho um absurdo as pessoas serem examinadas em ótica. Primeiro, porque elas podem ser mal examinadas, mas isso é o de menos, fazer um óculos mal feito. Provavelmente o cara vai querer vender um óculos para a pessoa e eu acho curioso como as pessoas não percebem que a ótica que oferece o exame de graça está querendo vender o óculos, na verdade, né? É comum as pessoas virem usando os óculos desnecessariamente e eu peço para suspender o uso. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda, que é mais importante, que é no momento em que a pessoa faz o exame de óculos, ela acha que foi examinada, mas ela não mediu a pressão, não examinou o fundo do olho, não examinou o olho no microscópio, não fez um exame oftalmológico completo. Então, ela acha que está examinada e fica lá mais 2 ou 3 anos sem procurar um auxílio. Deveria ser proibido. Não, é proibido, por lei. É proibido por lei? Então, isso, na verdade, é crime. Então, olha, denuncie, porque é proibido por lei, é crime, não pode. Eu acho que a gente tem que espalhar. Não tem WhatsApp e Facebook que todo mundo fica mandando um monte de bobeira? Já fala isso, não faça exame em ótica, exame no oftalmologista. Já imaginou? De repente você vai lá, acha que fez o exame e tá com um comecinho de glaucoma?
Coisa séria. Exatamente. A próxima pergunta dela é: gostaria de saber se a luz da TV, celular e tablet, essas coisas prejudicam a visão. Não, até onde a gente saiba, não. É tudo meio novo, né? Pode ser que um dia a gente descubra, mas por enquanto não. A Margarida mora em Caruaru, Pernambuco, e ela diz: tenho miopia e meus olhos ardem muito. É normal? Não tem relação entre miopia e o ardor. Ela tem as duas coisas. Não consigo relacionar uma coisa com a outra. Tá joia. Luzia, de Salvador, na Bahia. Tenho miopia e astigmatismo desde criança. No olho direito, tenho praticamente 30% da visão. Fui a um especialista para ver a possibilidade de cirurgia e não aceitam fazer porque dizem que tem um olho único. Neste caso, seria cirurgia de risco, é verdade? Nossa, isso é um milagre. Um milagre. Milagres acontecem. Porque é muito comum eu ver pacientes que têm um olho único e que tem indicação, vêm para uma segunda opinião ou já operaram a miopia com outro colega. Assim, eu acho isso realmente muito antiético e é comum acontecer. E eu fico feliz que o oftalmologista que a assistiu realmente contraindicou a cirurgia. Agora, só lembrando uma coisa interessante, por exemplo, ela fala que tem um olho 30% de visão apenas. Eu suponho que ele seja 30% de visão com os óculos, né? Isso que talvez ela queira dizer. Então, por isso que o oftalmologista disse que ela tem um olho único, porque o outro, mesmo com óculos, enxerga muito mal. Então, tem que preservar o olho que é bom. Por que essa pessoa enxerga mal desse olho? Muito provavelmente, ela tem uma assimetria de grau e esse olho que tem 30% não foi estimulado quando era pequena. Tá. Não foi feito o diagnóstico, aquilo que a gente falou no início do programa. Da importância de levar quando é pequenininho. Bom, Luzia, não faça cirurgia, tá? A Isabel, de Bananeiras, na Paraíba. Todos que têm glaucoma perdem a visão? Não, de jeito nenhum. O glaucoma, ele só causa lesão se ele não for tratado. A grande maioria dos pacientes consegue tratar com 1 ou 2 colírios o glaucoma. Com uma combinação de 1 ou 2 colírios, consegue controlar a pressão e não tem progressão da doença. Falando nesses colírios, tem uma mulherada usando esse colírio do glaucoma para fazer o cílio crescer. É verdade. Né? Que é aquele latice. Isso. Isso é perigoso? Não, não é perigoso. É caro, né? É caro. É caro, mas não faz mal. Ela tá usando uma medicação desnecessariamente por uma questão estética. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. O diabetes pode causar quais problemas de visão? É a Sara de Blumenau que quer saber. Olha, basicamente o diabetes causa 2 coisas. Na verdade, 3. A primeira é uma lesão da retina. As pessoas com diabetes, se não tratarem direito, vão acabar desenvolvendo vasos anômalos no fundo do olho que podem sangrar, depois formar fibroses e levar a uma destruição total da retina, descolamento e perda da visão completa se não for tratado. Quem tem diabetes precisa tratar as alterações que o diabetes produz na retina precocemente. É mais ou menos como o glaucoma também. Não adianta o cara ir lá quando já está com a visão muito ruim, porque aí para tentar desfazer esse estrago todo é difícil. Então, essa é uma coisa. A segunda, todo mundo que tem diabetes tem catarata mais precocemente. Isso é fato. Né? E, por último, existe uma relação entre gravidade do glaucoma ou a rapidez da lesão do glaucoma com diabetes também. Então, as pessoas diabéticas que têm glaucoma têm lesões mais rápidas. O glaucoma desenvolve mais rapidamente, se não tratar, né? Então é importante, gente, é muito importante no oftalmologista, vocês estão entendendo, né? Tem que ir. Próxima pergunta. Doutor, tive um diagnóstico em 2015 com glaucoma. Fui medicada com colírios. Agora fiz outro check-up de vários exames e deu tudo normal. Tenho dúvidas, pois dizem que glaucoma não tem cura. Ela tem total razão. Pode ser que aquela primeira medida de pressão que ela fez estivesse com uma pressão elevada relacionada ao uso de corticoide, por exemplo. Ela não se deu conta, talvez, não sei se o médico perguntou ou não, mas ela podia estar usando corticoide, teve uma medida alta de pressão, parou de usar o corticoide e agora a pressão está normal. Porque não é realmente habitual a pessoa ter uma redução espontânea da pressão ao longo do tempo. Não existe. Por isso que, na verdade, a gente fala que o tratamento do glaucoma medicamentoso não cura o glaucoma, ele só controla a pressão. No momento em que a pessoa para de usar a medicação, a pressão sobe de novo. Inclusive, é comum a gente ver pacientes, doutor, eu fui há 10 anos atrás, eu tive glaucoma, o médico prescreveu os colírios, tal, tratei, ficou tudo bem. Eu falei, mas a senhora usa o colírio? Não, acabaram os colírios e parei de usar.
não é assim. A pessoa que tem glaucoma provavelmente vai ter que usar o colírio pro resto da vida. E se não deu pressão alterada Agora, nos olhos, pode ser que não aquela tenha, medida que anterior aquela era estivesse relacionado... Pode ter relacionado ao uso do corticoide. Perfeito. Eu estou impressionada com a quantidade de perguntas que chegou aqui. Fazia tempo que a gente não falava sobre oftalmologia, sobre a importância da visão, né? Então, vou te convidar para voltar logo, bem rápido, porque tem muitas perguntas ainda para serem respondidas e a turma gostou, viu? É um prazer. Muito obrigada. E o recado é esse, gente. Assim, procure o seu oftalmologista e vá. E os papais aí, eu, por exemplo, estou sabendo disso hoje. Ainda bem que os meus filhos não têm nenhum problema de visão. Mas a gente não tem essa frequência de levar pequenininho, né, no oftalmologista. É verdade. Muito bom alerta. Obrigada. Dr. Marcos César Helena, se você quiser marcar para bater um papo, está no telefone 11 3726 6889. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Cláudia. Muito jóia aprender sobre tudo isso. Vamos ficar esperto. Você que já tem seu probleminha de pressão alta, diabetes, então, atenção, viu?